Hélio, você está me ouvindo? Hélio? Hélio, você consegue me ouvir? Olá, tudo bom? Estou te Olá, ouvindo, tudo Ana, boa que noite. bom, boa noite. Só para testar, porque como da outra vez meu áudio deu problema e estava igualzinho a conexão, fiquei preocupada. Sim. Eu que também estava aqui me acertando também, que a parte do microfone não estava funcionando. Eu falei, será que a Ana está falando algo e eu não estou ouvindo nada? Não, agora deu certo. Oi, Você está Rê. bem? Tudo bem você? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. Convidei minha mãe para participar hoje aí também. Ótimo! Quanto mais pessoas que a gente possa contribuir e ajudar, melhor é. Rê, você tá muda. Eu estou mudo? Não, a Renata. Eu tô. A Renata. Ah, Desculpa. Vamos esperar. Boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal entrar. A gente boa ainda noite. tem... Estão chegando. Boa noite. Tudo Boa bem, Hélio? noite. Tudo bem? Então tá bom. Já esteve com a gente na outra. Bom te ver aqui. Ele Ana, também. Eu vou tentar Pode tirar falar um esse pouquinho, Ana? negócio. Oi, diga. Eu deixei minha filha fazer aquele teste lá, hein? Ah, e deu certo? Você não sabe ainda, né? Não sabe como a gente avalia. Ah, não acontece, É. você tá falando? Oi? Ah, dos O prime... impostores? É. Ah, tá. Depois a gente O, conversa. o meu deu alto, dela tem um pouquinho mais do que eu. Ah, é? Sinal que ela tá no modo sábio. Bem, então, É. né? Eu vou abrir o grupo aqui, Ana, do WhatsApp, para ver se tem gente com dificuldade de entrar. Tá. Ou eu não estou admitindo ninguém, quer ver só? Não está aparecendo. É porque você pegou o host agora, não tá aparecendo ninguém pra mim. Mas, a hora que você pegou o host pra Não você, eu tá não tô certo. vendo mais. Deixa eu abrir aqui.
Boa noite, Melina. Boa noite, gente. Quem tiver alguma dificuldade para entrar, pode me chamar no particular, tá bom? Para eu poder ajudar vocês. A gente já está ao vivo aqui. A gente entrando aqui. Vamos esperar 5 minutinhos, Ana? Vamos esperar Se você 5 quiser minutinhos ir, para que as pessoas possam ir entrando. se você quiser ir conversando, eu vou falando aqui no A grupo. gente podia bater um papinho aqui. Jane estava da última vez, deixa eu ver. O Hélio, Melina, Liliane, eu não sei. Mary eu acho que estava. Mas eu não tenho certeza. Quem estava na aula, na outra aula da semana passada, escreve no chat pra gente. Escreve pra gente ter uma ideia, pra gente bater um papo, até como é que foi o teste, quais foram as reflexões. O Hélio já falou que compartilhou com a filha, que a filha fez. Eu só peço que vocês fechem o microfone para quem não estiver falando, senão a gente fica ouvindo, e só abre a hora que vocês forem falar. A Jane disse que estava na aula passada, né, Jane? Como é que foi a experiência? Se você quiser abrir o microfone, Jane, pode abrir. Foi como eu esperava, Você esperava? porque eu sabia que eu tinha algum impostor aí. Basicamente, o que eu respondi lá no grupo foi mais ou menos o que, porque eu sou perfeccionista, aquelas coisas, e eu sou uma impostora daquelas. E qual foi o teu impostor? Foi o insistente? Eu não estou lembrada. E eu ainda fiz aquele lá que eu fiz, como eu comprei, aí eu ainda fiz o que me foi mandado, né? O perfil. O perfil. Aí eu sou planejadora analista. Planejadora analista, com insistente, as coisas bem metódicas, as coisas Eu sou. com sofrimento para que as coisas saiam do jeito que você quer. Eu quero, né? exatamente. Eu quero e eu ainda exijo de quem está ao meu redor. E aí a ansiedade só aumenta, né, Jane? Eu nem pensava que eu fosse ansiosa. Mas aí descobri que eu sou e vamos tratar agora, né? Vamos conversar. Inclusive, depois eu vou te mandar uma sugestão de agenda, nós vamos mandar para vocês, para a gente fazer a ferramenta de clareza, né? Porque os que compraram na nossa live anterior, o impostor, ganharam a ferramenta de clareza de bônus. Então, a gente vai agendar com vocês e essa ferramenta ajuda muito no processo, muito. E eu ainda estou em dívida, não comecei a assistir aula, porque eu sou professora, aí eu estou terminando o bimestre e assim, como eu sou professora de português, a carga é mais pesada. Aí é ensino médio, né? Aí é notas, é prova, é redação, é aquela coisa toda. E por eu ser metódica, eu não consigo estar com duas coisas que eu quero, assim, juntas, mas eu começo essa semana, com toda certeza. Ótimo. Porque a nossa aula é na segunda-feira. Nossa primeira aula. Mas aí eu vou maratonar o final de semana, dá para eu pelo menos entender, né? Para eu começar, para poder... Começa, um conselho que eu te dou, pega o resultado que tem os gráficos
e faz as aulas naqueles que são mais fortes. Porque, na verdade, nós vamos começar pela aula do perfil, tá? Pela aula do perfil, porque como vocês já viram aqui na outra live, bem rapidamente, um pouco dos sabotadores, dos impostores, a nossa primeira aula a gente vai falar um pouco do perfil. Tá ok. Tá? Alguém mais? Obrigada, Jane, pela sua contribuição, viu? Excelente. Vamos juntas nessa jornada. Feliz por você se permitir, né? Por você estar Nunca é aberta. tarde. Né? Nunca é tarde, né? Nunca, jamais. Ana, Oi. se você quiser ir começando, eu estou ajudando umas pessoas a entrarem aqui que está com dificuldade. Tá bom, então eu vou... Tá? Eu vou admitindo as pessoas aqui, se você já quiser ir começando, porque... Você pode me habilitar? Pronto. Acho que eu digitei errado, não é esse. Peraí. Vocês já estão vendo? Vocês estão vendo, gente? Então, Ana. Ótimo. Então, boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Eu e Renata desenvolvemos uma ferramenta para a gente falar um pouquinho da ansiedade, né? Vamos falar, para quem não nos conhece, quem somos nós, né? Eu sou Ana Cláudia Mira e Renata Allegrini junto comigo. Somos Master Coach, especializada em desenvolvimento humano e femininas, formados pelo IGT International. Além da nossa especialização de Master Coaching, Renata é uma especialista no marketing digital e uma publicitária, e eu sou uma executiva de muitos anos da área de recursos humanos. Somos criadoras do programa Saia do Ponto Morto e da análise comportamental e seus impostores. Já ajudamos centenas de pessoas, né, a sair do ponto morto, literalmente, em direção a uma vida mais plena e realizada. O nosso propósito aqui é que as pessoas sempre possam dar um primeiro passo em direção à sua realização, ou efetivamente, como o nosso programa chama, sair do ponto morto, né? Buscar e encontrar algo que faça sentido, ou virar a chavinha de algo que não mais faz sentido, que está te incomodando e que você não sabe como fazer. Renata, você quer falar? Renata, quer que eu fale de você aqui? Ana, pode falar, porque eu estou ajudando um monte de gente aqui que não está conseguindo entrar. A Renata, ela é autora do livro Saia do Ponto Morto. Esse livro, inclusive, quem está participando conosco hoje aqui, depois a gente deixa o link, a gente já dá de bônus para vocês. É um livro que ajuda as pessoas a saírem do ponto morto, e é um livro que motivou a gente, né, a partir da experiência de vida da Renata, a partir para ajudar as pessoas a darem a virada que elas precisam dar na vida. Aqui a gente tem alguns depoimentos, né, que a Renata recebeu a respeito do livro. Então, pessoas que estão trazendo, né, um feedback para a gente de como é que o livro representou para elas, e para nós é de grande satisfação
ver isso, né? Então, alguns depoimentos importantes, como o livro aponta toda a realidade vivida e caminhos para mudar essa trajetória, né? As pessoas, via de regra, gostam muito de como a comunicação, a escrita do livro, porque é uma escrita muito gostosa de ser lida e que ajuda realmente as pessoas a virarem a chave. Outros depoimentos achei fantástico, apareceu numa hora que precisava muito de palavras de motivação. Muitas pessoas falam também que estavam procrastinando por demais e não sabiam, né? Passaram a descobrir isso a partir do momento que leram o livro. Algumas pessoas ouvir Sou Mais Eu, né? Eu li todo o livro e gostei muito porque estou saindo do ponto morto e sou mais eu a cada dia. Sou mais eu foi o nome que a gente no passado queria dar para o nosso programa e a gente achou melhor. Saia do ponto morto. Então isso nos conecta muito, né? E nos faz cada vez mais acreditar que nós estamos no caminho certo, né? Mais alguns depoimentos, enfim. Mas antes, até de entrar propriamente no programa de hoje, fiquem aqui conosco, porque o que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos fazer uma ferramenta ao vivo com vocês, para que vocês entendam qual é o nível de procrastinação, de ansiedade que vocês vivem hoje. O nosso propósito aqui, sobretudo com essa ferramenta, é para que vocês tenham a clareza que cada um pode sair do ponto morto e realmente seguir um caminho, buscar um caminhar no sentido de fazer ou deixar de fazer algo, né? E nós, em virtude de todos os nossos atendimentos, de todo o nosso trabalho com os nossos alunos, tanto de coaching grupo, como individual, como os programas de treinamentos, nós percebemos o quanto a ansiedade ela atua como um vilão na vida das pessoas. Ela desvia o foco daquilo que nós queremos, né? Ela nos força a manter a procrastinação, ela adia os nossos sonhos e as coisas que realmente nós precisamos fazer, e para que a gente possa seguir em direção àquilo que é verdadeiramente importante para nós, nós pensamos nessa ferramenta, né? Essa ferramenta serve tanto para aquelas pessoas que se cobram muito e ficam extremamente ansiosos, se sentem responsável por tudo e por todos, para aquelas pessoas que se comparam demais com os outros e por se comparar muitas vezes se coloca num nível muito abaixo e aí não consegue dar um primeiro passo. Isso é muito interessante. Eu estava num trabalho com um coach essa semana, que está fazendo uma transição de carreira, e aí eu dizia para ele, mas você está indo muito bem, né? Você está conseguindo seguir o plano, você está conseguindo fazer a tua modificação. Você, neste momento que você está começando a fazer a sua transição, você não tem que se comparar com ninguém que está lá na frente, você tem que olhar para o resultado que é esperado deste teu momento, não com alguém que você está vendo nas redes sociais, que você está vendo do outro lado, porque isso vai te causar uma angústia. Estou dando esse exemplo, gente, porque isso aconteceu nessa segunda, quando eu estava atendendo. E aí ele respondeu para mim e falou assim, nossa, isso que você está falando tem tudo a ver. Eu ficava tão me comparando com um mentor, né? Porque ele sabe muito, porque ele tem tantos seguidores, porque ele fala de uma forma e é tão assertivo, que isso estava me angustiando, porque eu ficava olhando para ele e falava, eu nunca vou chegar nesse, e eu parei de seguir, né? Então, veja como isso tem uma interferência, né? Quando a gente se cobra demais ou se compara com o outro. A gente pode se comparar, a gente pode querer chegar naquele nível, claro que a gente pode, isso é salutar, mas quando não
Quando passa do ponto e não é mais salutar, gente, aí você está deixando que a ansiedade tome conta de você e te paralise, que é o que vinha acontecendo em alguns momentos com ele. Ele já estava não conseguindo mais andar porque ele não estava no nível daquela pessoa, só que ele estava esquecendo que aquela pessoa tinha uma longa caminhada, né? Então, o importante aqui é a gente entender que para a gente chegar onde nós estamos querendo, a gente tem que começar o caminho, né? Tem que dar um passo. Ele também esse programa também é para aquelas pessoas que não se cobram nada, né? Aquelas que ficam no deixa a vida me levar, né? E aí fica ansiosa também porque nada acontece e não toma uma atitude. Por isso que a gente fala que o caminho do meio é sempre o melhor, né? É fácil? Não é fácil. Nós, quando fizemos a virada que a gente teve que fazer da nossa vida, foi simples? Claro que não, né? Mas a gente foi buscando ferramentas, a gente foi buscando autoconhecimento e possibilidades que nos mostraram o caminho, né? E é muito importante que para encontrar esse caminho, a gente descobrir qual é o nosso nível de ansiedade, né? E assim reduzir a nossa procrastinação e iniciar uma caminhada no sentido de ter clareza para aquilo que você realmente quer fazer, para aquilo que você realmente sente que você nasceu para ser, que você tem capacidade ou que você não quer mais fazer, né? Eu gosto sempre de fazer um paralelo com quebra-cabeças, quando a gente fala nesse sentido do caminho, né? Imagine você montando um quebra-cabeças, né? Se você não encontra aquela pecinha-chave, né? A gente sempre chega no momento do quebra-cabeça, se você não encontra a pecinha-chave, você não sai do lugar, né? Ou você desiste, ou você persiste até encontrar, né? Mas quando você acha, né? Aquela moldura se transforma e você chega ao seu objetivo e você chega ao resultado final. Então, encontrar, né, esse caminho, encontrar esse propósito, ele não é fácil, mas existem caminhos, existem alternativas e a gente está aqui para dar uma para vocês. Talvez mostrar uma dessas pecinhas que existem, né? E a clareza do que você quer é o primeiro passo para isso. Para você poder literalmente sair do ponto morto. Em virtude de tantos atendimentos que a gente faz, nós fizemos um estudo também com os nossos alunos e a gente queria mostrar para vocês qual o resultado desse estudo que nós fizemos. Deixa eu só melhorar aqui, peraí. De acordo com as pesquisas que a gente... Ana. Oi? Ana. Oi? Tá na tela parada, na primeira tela parada. Qual tela? Na tela dos logotipos lá, dos programas, Sério? da primeira tela. Meu Deus, eu passei os depoimentos. Agora foi. Peraí. Ó. Agora tá indo. Eu falei disto, eu falei do teu livro, eu tava passando aqui, achei que tava mostrando. Falei dos depoimentos, falei... Será que se eu mostrar assim fica ruim para vocês? Porque não tá na tela cheia, né? Não, tá bom, Ana. Não tem problema. Não tá na tela cheia aí, mas pelo menos eu consigo passar. Tá? Mas tá bom. Então, nós fizemos um estudo junto aos nossos centenas de alunos e esse estudo que a gente fez, dessa pesquisa, resultou no seguinte. Nós perguntamos se eles se julgavam ansiosos e 83,6% responderam que sim e 17,4% responderam que não. Ainda, nesse estudo, os fatores que causam ansiedade são 29,5%, não tem clareza de onde quer chegar, 22,5% ficam esperando algo acontecer, 20,6% tem medo
o medo causa ansiedade, né? Tem medo de sair do lugar, tem medo de se movimentar. 18.3 sofre por antecedência e aí não faz. 6.8 por se preocupar com a avaliação ou com a expectativa dos outros. E 2.3 foram outras respostas, né? Por que a gente está destacando aqui a questão da clareza, né? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então é importante nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de busca por diminuirmos a ansiedade, por termos mais plenitude, você ter a clareza, né? E veja que esse estudo inclusive mostra que quase 30% dos que participaram da pesquisa refletiram aí a questão de não saber onde quer chegar como a principal causa geradora da ansiedade. Quer complementar alguma coisa, Rê? Não? Não, tá tranquilo. E esse de ontem eu estava ouvindo uma palestra, um vídeo, escutei uma coisa muito legal que é no mesmo sentido. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer pessoa serve, qualquer oportunidade é boa, né? Então a gente acaba até fazendo escolhas erradas, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar, a oportunidade chega, como você não sabe qual é o caminho, qual é o seu objetivo, ou você escolhe ou você nega aquela oportunidade por falta de clareza, né? Quando aquilo faz sentido. Então, se hoje, por exemplo, eu tenho tanta certeza de onde eu quero chegar, né? Eu e você, com esse programa de ajudar as pessoas, que hoje, até como eu trabalho com marketing digital, hoje se aparecem clientes para mim querendo que eu faça parte de marketing digital, eu preciso negar, né? Eu preciso negar porque eu preciso colocar energia naquilo que eu quero que cresça, que é esse nosso objetivo com esse programa, né? Se eu não tivesse isso claro, quando chegasse cliente, eu simplesmente aceitaria, né? Poderia aceitar e ia desfocando cada vez mais daquilo que eu quero, porque eu não saberia o que eu quero. Não sei se eu fui clara nesse sentido, mas achei muito legal isso, das oportunidades que chegam até para você ter clareza se você aceita ou não aquela oportunidade. E isso que você está trazendo, né? Se você não tivesse clareza, talvez você pegasse até mais coisas do que você poderia fazer, né? Sim. Porque, Ainda mais tendo como impostor e hiperrealizador e o ainda mais inquieto. sendo hiperrealizadora e comunicadora que quer fazer tudo, que quer agradar tudo, Sim. né? Você Pois imagina. então se eu não tivesse clareza do que eu quero, se eu não soubesse quem são meus impostores, como já aconteceu anteriormente, eu pegar um trabalho atrás do outro, né? Sem ter um objetivo. Mas por que eu estou pegando esse trabalho, né? Fazer aquela pergunta, não, eu estou pegando, então eu estou trabalhando, eu estou realizando, mas a gente não está chegando a lugar nenhum porque não fazia parte daquilo que eu queria. Né? Então, da importância da gente saber quais são os nossos impostores e ter clareza daquilo que a gente quer. Perfeito. Bom, aqui só corrobora com o que você acabou de falar, né? Por não ter clareza de onde quer chegar, a gente fica ansioso, procrastina, porque realmente não sabe o que fazer e aí a gente não sai do ponto morto, né? Exato. A gente também perguntou, né? E como é que as pessoas fazem para controlar nesse estudo, como é que elas fazem para controlar a ansiedade? No 35% procura ajuda de profissionais e técnicas que o façam compreender o que gera ansiedade. E aqui, gente, tem as mais diversas buscas de profissionais e de técnicas, né? 28% muda o foco constantemente. Então, aí, ó, de novo, né? Ele acha que mudar o que está fazendo controla a ansiedade. De novo, corrobora com aquela outra situação que é foco naquilo que realmente você... saber o que você quer, né? Outros fazem atividade física, 22%, 10% planeja as ações para não ficar tão ansioso e 5% controla a ansiedade com meditação. Ana, uma coisa que eu acho que ajuda muito, muitas vezes a gente tem uma dificuldade grande de ter clareza daquilo que a gente quer, né? Então, eu acho que uma grande ferramenta, quando a gente não tem essa clareza do que a gente realmente quer,
é a gente pensar aquilo que a gente não quer. É fazer o ao contrário. Então, eu vou dar um exemplo meu casamento. Quando eu fiquei num casamento que já estava destruído durante muitos anos, mas eu tinha certeza que eu não queria mais me manter num relacionamento como aquele. O que eu queria depois disso, eu não sabia, né? O que eu ia fazer depois disso, eu não sabia, mas eu tinha clareza daquilo que eu não queria. Então, se vocês têm alguma dificuldade em saber aquilo que vocês querem, comece a pensar aquilo que vocês não querem. Por exemplo, se vocês estão no emprego e esse emprego não faz bem para vocês, mas vocês também não têm ideia o que vocês fariam né, diferente do que vocês fazem agora, é vocês começarem a pensar, não, esse tipo de trabalho eu não quero mais. Né? Não que você vá sair desse trabalho, porque você precisa dele, mas eu tenho certeza, eu tenho clareza que esse tipo de trabalho eu não quero mais. Quando a gente pensa no que a gente não quer mais, é muito mais fácil a gente conseguir descobrir aquilo que a gente quer. Porque a gente vai tirando um monte de coisa. Então, por exemplo, o trabalho. Eu não quero mais um trabalho que faça isso. Tá, já tem uma lista daquilo que eu não quero. Então, a facilidade de você conseguir encontrar aquilo que você quer fica muito mais fácil. Porque, às vezes, sabe, para o ansioso, porque eu sou uma ansiosa, costumo dizer que um ansioso vai ser ansioso o resto da vida, isso não é ruim, porque a gente tem ferramentas para controlar, como é o meu caso, né? Mas a gente tem essa personalidade, essa ansiedade dentro da gente, eu sei como a gente sofre com isso, mas para o ansioso, dizer para ele, você precisa ter clareza daquilo que você tem que fazer, isso deixa essa pessoa ainda mais ansiosa e ela procrastina ainda mais. E tem uma coisa interessante, né, Renata, que você trouxe esse ponto, mas tem um outro ponto, né, que pegando o teu exemplo, né, além de você ter a clareza daquilo que você não queria e abrindo para você possibilidades, né, de como é que você ia sair, de como é que você ia se manter. Planejamento. Um planejamento, né, de como é que tudo isso foi acontecendo. Você também encontrou coisas para controlar a ansiedade que uma pessoa como hiperrealizadora como você, como comunicadora, né, que está sempre com 1000 coisas ao mesmo tempo, conseguiu também ir para um outro lado que é uma coisa que eu ainda não consigo. Por exemplo, fazer meditação, né? O exemplo da meditação que você sempre traz é uma coisa muito interessante, porque você não começa fazendo meditação 20 minutos da noite para o dia. Não, né? Exatamente. Eu comecei por 1 minuto. Eu fazia 1 minuto. Fiz durante dias, acho que uns 10, 15 dias, durante 1 minuto. Era uma dificuldade enorme. Mas é aquele negócio do não desistir, né? Da disciplina, do seguir em frente. Hoje eu consigo meditar até 40. Mas quando eu comecei, era assim, eu já passava, e quando você fala com o ansioso para ele meditar, a primeira resposta é sempre, 100%. Imagina, eu não consigo. Imagina, eu jamais vou conseguir isso. Isso eram palavras que saíam de dentro da minha boca também. Eu jamais vou conseguir fazer isso, eu sou muito agitada, eu sou muito ansiosa, mas é aquele negócio da disciplina, do o que eu quero? Eu quero me livrar da ansiedade. Tenho clareza do que eu quero me livrar dessa agonia, Então, quais são as ferramentas que eu vou usar para que eu consiga, pelo menos, controlar? Tem fase da minha vida que eu estou mais ansiosa? Tem. Mas nem se compara ao nível de ansiedade que eu tinha anos atrás, com transtorno de ansiedade, tomando remédio, mas nem se compara. Hoje é muito esporadicamente, e eu sei o ponto que aquilo está me deixando ansiosa. Eu vou tentar trocar de tela agora, você me fala se trocou. Trocou? Tá. Não. Trocou? Não? Não. Ele tá com alguma coisa que ele não troca a tela assim. Gente, a gente está aqui falando sobre ansiedade, sobre a procrastinação e fazendo essa ligação com os impostores, que tem tudo a ver. A minha ansiedade está totalmente ligada aos meus impostores e o meu perfil comportamental. A gente está fazendo tudo isso para que a hora que a gente for aplicar a ferramenta em vocês consigam entender o objetivo disso tudo, né? O objetivo dessa ferramenta, porque às vezes vocês podem pegar essa ferramenta e falar, agora trocou, né? Nossa, que ferramenta besta, mas vocês vão ver com todo esse embasamento que a gente está dando e com o resultado dessa ferramenta,
o clarão que vai dar, né? A clareza, o clarão não, né? A clareza que vai Clareza. dar. Ok. A gente, então, assim, né? Acho que a Renata resumiu bem, tudo isso ajuda, mas sozinho, sem um direcionamento, sem uma ferramenta, que é essa ferramenta que a gente está falando o tempo todo, que é de você conhecer seus impostores e o seu perfil, ela dá um norte fenomenal para o passo que a gente precisa dar. Né? Bom, para a gente não perder muito tempo aqui, porque a gente ainda vai falar da ferramenta com vocês, vai fazer junto com vocês, eu não sei quantas pessoas aqui nunca ouviram falar, já ouviram falar dos sabotadores ou dos impostores. Então, vou falar rapidamente, existe, na live passada, a gente deu uma pincelada, né, de todos os 10, são 10 impostores, a gente deu uma pincelada rápida deles, explicou como é que eles aparecem, como é que eles agem na nossa mente. Eu vou falar rapidamente, mas bem rápido mesmo, para quem não estava na aula passada. Mas o foco hoje que a gente está dando dos impostores, a gente está trazendo um destaque para aqueles impostores que são os que startam, né, aspectos da ansiedade em nós, né? Então, a gente vai dar esse destaque para eles hoje, para que vocês possam, principalmente quem estava na live passada, fazer essa conexão da importância da gente conhecer o quanto a gente está no modo sábito do nosso impostores ou quanto a gente está no modo sabotadores, tá? Então, rapidamente, para quem nunca ouviu falar dos impostores, todos nós temos os impostores. Ele é baseado no estudo de Cesar Chamini, que é um estudioso e um psicólogo estudioso iraniano, mas hoje radicado nos Estados Unidos, que escreveu o livro Inteligência Positiva. E o Cesar Chamini, né, ele traz que os nossos sabotadores, eles aparecem na infância. Por que na infância? Porque quando nós somos crianças, a gente não tem a maturidade emocional, né, ainda para viver, para lidar com algumas questões, tipo conflituosas ou qualquer coisa que o próprio ambiente seja mais pesado, ou às vezes nem tanto é pesado, mas são coisas que a gente traz à nossa mente e a gente não consegue lidar com isso. Então a gente desenvolve esses impostores na infância como uma forma de proteção, né? Deixa eu falar até um exemplo, né, que é do impostor na infância. Por exemplo, se a gente vive numa casa, né, a gente é muito pequeno, então a gente não tem discernimento para entender tudo aquilo. Pai e mãe ficam brigando. Para me defender, eu crio, por exemplo, o hiperrealizador. Eu estou a todo momento me movimentando, a todo momento fazendo alguma coisa, porque no momento que eu estou fazendo alguma coisa, eu tiro o foco da briga que eu não quero escutar. Simplificando, é isso que a gente faz quando a gente é criança, a gente cria. Então, eu criei o hiperrealizador, a pessoa que é insistente, ela cria o insistente pelos mesmos motivos. Por isso que os irmãos que são educados na mesma casa, eles são tão diferentes um do outro, porque os mecanismos de defesa que eles escolhem lá na infância, cada um escolhe o seu, de acordo com a sua personalidade, porque cada criança é uma e cada criança nasce com uma personalidade. Mas é para fugir disso, para fugir de briga, para fugir do medo, para fugir da falta de afeto, para fugir de um monte de coisa, né? E a gente estava começando o nosso dia aqui, né? A gente estava começando, antes de todo mundo entrar, estava conversando um pouquinho com a Jane, né? Sobre ela já fez o teste e ela estava falando um pouco do impostor dela. E ela falou, eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas, fico ansiosa porque gosto das coisas do meu jeito e tal. E eu me lembrei agora, Jane, só para contribuir, que eu atendi uma vez uma moça e ela era perfeccionista também, né? O teste dela, insistente lá, altíssimo, né? E aí quando eu fui trazendo, né, olha,
normalmente aparece na infância. Você se lembra de algum fato, alguma coisa que tenha levado você a desenvolver, a ser tão perfeccionista, a ser tão exigente com você, com os outros, querer as coisas tão certinha, tão metódica? Ela falou assim, tem, Ana. Quando eu era criança, já na primeira, na segunda série, quando eu errava alguma coisa no caderno, minha mãe fazia eu apagar a folha inteira. E eu tinha que escrever tudo de novo. Então eu aprendi que eu tinha que fazer tudo perfeito para não ter erro. E assim ela seguiu para a vida adulta, né? Só que na vida adulta o que acontece? A gente convive com pessoas de várias formas, né? De vários jeitos, em todos os ambientes, todos os aspectos da vida da gente, seja na vida social, seja na vida amorosa, seja no trabalho. E aí, como é que você lida com esse teu perfeccionismo, esse teu nível de exigência com você, enquanto o outro não tem? Né? Começa a gerar sofrimento, começa a gerar angústia, né? Então, são essas conexões que a gente quer que vocês entendam e que elas são feitas com os sabotadores, tá? Então, eles aparecem na infância e se a gente carrega, né, esses aspectos para a vida adulta em desequilíbrio, né? Eu acho que é importante a gente entender isso, que é em desequilíbrio, né? Porque existe uma pontuação dos sabotadores. Então, aí a gente vai estar intensificando e não vai conseguir, não vai estar no modelo sábio. Por quê? Esse estudo diz o seguinte, que a nossa mente tem os dois lados, ela tem o modo sábio e o modo sabotador. Quanto mais a gente conseguir utilizar os nossos impostores no modo sábio, né, mais a gente vai estar mais pleno, mais equilibrado, enfim. E quanto a gente mais estiver no modo sabotador, né, menos a gente vai poder aí estar com esse meio termo, com esse ponto de equilíbrio ou encontrando realmente aquilo que nos dá plenitude. Tá? Então, de uma forma bem rápida, para vocês entenderem como é que funciona, tá? E aí a gente tem alguns, né, os impostores são 10, mas a gente tem um que se chama o crítico, que a gente diz que o crítico é o pai de todos. Por que ele é o pai de todos? Porque pensa num chefe da gangue, né? É uma gangue toda ali querendo te sabotar o tempo todo. Mas sempre vai ter um chefe. O crítico é aquele que puxa toda essa gangue. Por quê? Porque é ele que determina o quanto essa criticidade vai ser em relação a si próprio, aos outros e às circunstâncias. Tá? E ele determina isso principalmente pela pontuação que você tem, tanto em relação a si mesmo, quanto aos outros e quanto às circunstâncias. Ele, então, é o que mais provoca a ansiedade. Por quê? Porque ele por ser chefe da gangue, ele permeia por todos, né? E ele provoca grande parte da nossa decepção, da nossa raiva, de arrependimento, culpa, vergonha, ansiedade. E também é o que costuma causar sofrimento em muitos conflitos de relacionamento. Por quê? Porque o crítico, muitas vezes, ele acha que ele não é o capaz suficiente. Tá? Quando ele coloca defeito em si mesmo, ou ele está achando que ele não é o suficientemente capaz, ou ele acha que ele está fazendo pouco, né? Então ele está sempre sobrecarregado porque aquilo foi pouco, né? Ou ele coloca a parte da decepção e da raiva nos outros, que aquela determinada coisa não acontece, não anda por causa de uma pessoa ou de outra pessoa, né? E aí ele se frustra porque o outro não está nem sabendo disso, né? Ou ele coloca todo esse defeito na circunstância, porque é o momento, porque a forma como a empresa age, a forma como é o meu chefe, a forma como é a tomada de decisão. Então é sempre na circunstância e isso realmente gera uma ansiedade muito grande. Vou tomar uma aguinha. Rê, quer seguir aí para mim com o controlador? Rapidinho, só para comer uma água?
Vamos. Então, um outro impostor que gera muita ansiedade é o controlador, né? Porque o controlador, ele quer controlar tudo e todos, e ele fica ansioso porque ele não consegue, porque a gente sabe que a gente não existe como você controlar tudo que acontece na sua vida e todas as pessoas que estão à sua volta. Né? Então, o controlador, ele é determinado, ele é confrontador e direto, mas ele precisa estar no controle. A ansiedade aumenta quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer, ou seja, quando aquilo ou as pessoas não fazem o que ele quer, ou aquilo não aconteceu do jeito que ele gostaria que acontecesse. Então, aquilo acaba gerando uma ansiedade muito grande nele. Eu acho que a gente pôs até em primeiro e nos 2 primeiros aqui, porque o crítico e o controlador são os 2 impostores que mais geram ansiedade na gente. Exato. Quer ir para frente, né? Ó, Vai para frente, não foi? não foi, né? É porque eu tenho que ir Não. manual aqui. Peraí. Pronto? Foi? Pronto. Tá. Bom, aí nós temos o hipervigilante, tá? O hipervigilante, ele também tem uma ansiedade contínua e intensa, porque o foco dele é no que pode acontecer de errado. Ele fica sempre pensando que algo não vai dar certo. Tá sempre alerta, e isso consome uma energia vital dele muito grande. Muitas vezes ele até fica desanimado e falta credibilidade também, porque ele fica tão tenso, né? Tão angustiado, tão ansioso que algo errado vai acontecer, que muitas vezes ele fica imaginando coisas que não acontecem, que não tem nada a ver. E aí, sob o olhar do outro, é um exagero, é um lado mais pessimista, e aí ele cai em deixa de ter credibilidade, cai em descrédito, né? Então, por isso também o hipervigilante tem essa questão da ansiedade, porque ele está sempre pensando que algo errado vai acontecer. Tá? Aí nós temos o vítima, né? Que também é um sabotador que pode sofrer de muita ansiedade, porque o vítima, ele tende a ser mais dramático e temperamental, né? Ele costuma remoer muitos sentimentos negativos por longos períodos, ele fica no looping, ele sufoca a raiva, e pode resultar também numa fadiga e depressão. O vítima, gente, é aquele que nunca a culpa é dele, tá? Sempre a culpa é do outro, né? Sempre ele não se coloca como presente no papel, ele sempre se coloca como coadjuvante e o outro é responsável por todas as coisas que acontecem. E por isso, quando ele se vê obrigado a assumir um papel, aí ele faz o drama. Tá? E faz o drama, mas não consegue colocar a raiva para fora, não consegue se colocar, porque sempre o problema é do outro. Isso vai resultando numa perda de energia e numa fadiga muito grande para ele. Aí nós temos o hiperrealizador. Mudou, gente? Mudou. Tá. Aí nós temos o hiperrealizador, né? Que é aquele onde a ansiedade... o hiperrealizador, até a Renata falou que ela porque ela faz várias coisas ao mesmo tempo, que ela precisa estar fazendo, precisa estar concluindo, né? Então, o hiperrealizador, a ansiedade ligada ao hiperrealizador é porque ele quer fazer as coisas e quer alcançar o resultado. Então, assim, se ele não está fazendo algo que traga essa realização, ele se sente, eu vou usar um termo aqui, tá? Impotente e imprestável, né? E aí, nesse momento, como é que fala? Ele fica com a autoimagem destruída. E aí ele cai em
descrédito dele mesmo. Enquanto que o que ele tem de melhor é conseguir fazer as coisas, se ele não vê essa realização, se ele não vê as pessoas reconhecendo aqueles resultados ou aquilo que ele está fazendo, ele cai em descrédito dele mesmo, né? Porque para ele a autoaceitação ela é condicionada ao sucesso. Então a imagem dele, a boa imagem dele tem que estar condicionada ao reconhecimento das pessoas daqueles resultados que ele conseguiu alcançar. Tá? Ficou claro o hiperrealizador? Ficou? Aí a gente tem o insistente. Quem é o insistente? É um exemplo da moça que eu falei que eu atendi, né? Que é aquele perfeccionista que tem necessidade de ordem e organização, que trabalha além do necessário para compensar a negligência do outro. Então, o que acontece com esse insistente? Como ele é muito perfeccionista e ele gosta de tudo muito organizado, para ele sempre está dando sangue. O outro não faz. Ele está dando sangue, né? Porque o outro deixa de, na visão dele, o outro deixa de fazer o que precisava ser feito, né? E com isso ele está sempre angustiado, né? Ele está sempre com receio de que as pessoas vão estragar aquilo que ele construiu, aquilo que ele criou, aquilo que ele organizou, aquilo que ele desenvolveu, porque na percepção dele, nunca o outro vai fazer como ele fez, né? E aí ele fica cansado também, né? Porque ele não põe para fora isso, né? Ele vai lá e faz, né? Então, raivas e frustrações do insistente, elas são contidas e aumentando assim o nível de ansiedade. Tá? Basicamente, gente, esses são os 6, onde a gente tem, os outros não tem? Tem. A gente não vai passar os outros aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando, mas esses são os que mais startam o processo de ansiedade. E aí vocês podem estar perguntando, mas Ana, como é que eu sei? Quem não teve com a gente na outra aula, né? Na aula passada, a gente liberou o teste ao vivo para as pessoas fazerem e obterem o resultado, e a gente percorreu esse teste falando de 1 a 1 com todos e explicou um pouquinho como é que ele funciona para que fosse o start para que cada um pudesse dar o seu passo aí em direção à sua realização, né? Que eu acho que é esse o nosso propósito aqui, que as pessoas possam dar um passo no sentido de ter clareza de qual é a tua realização. Bom, agora nós vamos aplicar a ferramenta. Você quer aplicar, Rê? Pode ser. Quer aplicar? Eu vou parar de compartilhar. Então, eu vou abrir aqui. Gente, para quem não esteve na aula passada, a gente tinha prometido que quem estivesse ao vivo na semana passada, a gente iria fazer a aplicação do teste dos impostores gratuitamente. Foi o que a gente fez. Então, a gente agora simplesmente não pode voltar atrás e aplicar aqui, porque também nem daria tempo. Então, hoje a gente escolheu uma outra ferramenta. Mas se vocês quiserem descobrir quais são seus impostores, inclusive qual é o perfil comportamental e fazer a junção desses dois, aí eu vou passar depois, a gente vai explicar depois um programa que a gente tem e que vocês podem fazer isso, tá bom? Mas a gente vai continuar aqui, porque hoje a gente separou uma outra ferramenta, até porque como aqui hoje tem gente que já estava na semana passada, se a gente repetisse o teste dos impostores, ficaria a mesma coisa, né? Não teria muito sentido. Até para quem estava na semana passada, eu acho que era bem legal dar um input aqui para a gente, se puder, né? Se o que nós trouxemos hoje dos impostores em relação à ansiedade, já que você já conhece o impostor de vocês, se fez sentido, né? Quem já sabe qual é o impostor, coloca pra gente no chat. É muito bacana isso, porque é difícil, né? Esse modo online, ele favorece muito, porque a gente tem pessoas de distintos lugares, mas por outro lado a gente não tem essa interação, né, tão presente. Então o chat é uma forma, se vocês puderem fazer isso, nós agradecemos.
enquanto a Renata Se vai alguém explicando. quiser, se alguém quiser falar, se citar na semana anterior, ou tá dentro do programa, o Hélio, a Jane, elas estão dentro do programa. Se vocês quiserem falar, levante a mão aqui, vocês abrem o microfone, ó, a Jane quer falar. Fale, Jane. A Jane, ela está dentro do programa dos impostores e da análise comportamental. Espera aí, Jane, você consegue abrir seu microfone? Inclusive, eu tinha colocado no chat que o meu principal sabotador é o prestativo. E, assim, na verdade, meu gráfico, minha menor nota foi 6, basicamente, eu tenho um pouco de cada um, né? Aí, o meu prestativo deu 9,5, então eu tenho que focar nele, né? Sim. Aí, o insistente deu 8, o controlador deu 8, ou seja, eu vejo uma ligação de um com o outro, e como a Ana explicou da menina lá, isso foi de criança, né? Porque eu fui a mais velha de 6 irmãos, e eu comecei a tomar conta dos meus irmãos com 7 anos. Então, eu tinha que tomar conta como um adulto. Qualquer coisa errada eu levava a culpa. Então, eu sempre fui a certinha da casa. E sempre me incomodou porque foi um rótulo minha vida toda. Então, eu não podia nem ter uma raiva que todo mundo dizia, e tu já está com raiva, como que eu não pudesse ter raiva. Aí hoje eu faço terapia, o que eu posso fazer de curso de inteligência emocional para me entender, né? Porque hoje me incomoda rótulos. E eu sei que eu sou controladora. É muito legal isso que você está trazendo do prestativo, Mari, porque eu me identifico muito com você, Jane. Eu me identifico muito com você, porque eu também sou filha mais velha e, assim, a filha mais velha tem que dar o exemplo. Em casa era assim, você tem que dar o exemplo. Você tem que dividir, né? Você tem que fazer tudo, né? Então, o que você leva para a vida adulta, né? Leva isso que você tem que ser muito certinha, que você tem que ser muito centrado, que você não tem que, né? Hoje, com 50 anos, minha filha, minha vida é outra, né? Eu não tenho mais essa coisa de certinha, né? Não tenho mais, já superei com muito trabalho, com muito processo de evolução, com muitas ferramentas de autoconhecimento, com muito desenvolvimento, sim. Mas eu tinha realmente essa questão, né? De não poder fazer nada, ser o exemplo para tudo e tudo como prestativo. Então, da infância. Nesse caso também, muito parecido com o seu. Não, Oliveira Reis, o prestativo no geral é controlador? Não. O prestativo no geral é aquele que deixa de fazer as coisas para si próprio em detrimento do outro, tá? E ele quer ser reconhecido pelo outro. E para ser reconhecido, ele sempre quer fazer da melhor forma, tá? Mas não é que ele pode ter como o que acontece? Eu posso ter como 2 sabotadores, o prestativo e o controlador. Mas não quer dizer que o prestativo é controlador, tá? Obrigada, Jane. Vamos lá, Rê? Vamos. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, todos pegaram, eu coloquei lá no grupo, não sei se todos estão com papel e caneta na mão. Se alguém não está, peguem. Isso, peguem papel e caneta na mão para que vocês possam fazer essa ferramenta e depois visualizar o resultado de vocês, tá bom? Se quiser aplicar, depois eu explico, tá? Tá. Tá vendo, né, Ana? Sim. Tá do teste, né? Tá. Todo mundo já pegou caneta e papel na mão? Isso, papel e caneta na mão. A gente parte do princípio que, a gente não, né? Os estudos, que para a gente diminuir a nossa ansiedade e quiser realizar algo para a gente mesmo, a gente tem que ter fortalecido 3 pontos, 3 pilares. É o quanto você se sente capaz de realizar,
o quanto você procrastina e o que você tem de recurso interno e energia para alcançar aquilo que você quer, né? Então, esse teste vai mostrar exatamente isso, né? Essa ferramenta. O quanto você acredita que é capaz de realizar, o quanto você procrastina para conseguir realizar aquilo que você quer e quais são, o quanto você tem de recurso interno e de energia para alcançar os seus objetivos, né? Aqui é um exemplo de como vocês devem responder. Então, a gente vai fazer eu vou fazer uma pergunta e você vai colocar. Vocês não vão ter esse gráfico, então vocês vão anotando no papel. Por exemplo, eu pergunto: acredita que consegue fazer as coisas acontecerem? Se eu não acredito nisso, de Não jeito mudou, nenhum. tá, Renata? Não mudou? Não. Eu acho que é o modo de apresentação, né, Ana? Pode ser, a gente Agora tem que mudou? descobrir o que é. Agora mudou? É o Mudou. modo de apresentação. Então, se você não acredita que consegue fazer as coisas acontecerem, é 0. Se você acredita super, Mas que antes realmente... estava no modo de apresentação inteiro. Então, mas não Não mudou. mudou, né? Mas nunca mudou. Então, o número vai de 0 a 5. Se você concorda super, é 5. Se você não concorda nada, é 0. Ou vai indo nos medianos aqui. Eu acredito nessa afirmação mais ou menos, eu acredito 3, eu acredito 4, eu acredito 5. Tá? Aí, depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar de cada tabela, vão ser 3 tabelas. De cada tabela, vocês vão fazer a soma desses pontos para a gente dar o resultado no final. Vamos embora? Então, vamos lá. O quanto você se sente capaz de realizar, né? A realização. Acredita que consegue fazer as coisas acontecerem? Coloque aí o numerinho: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que 5 acredito super e 0 não acredito. Número 2. Sente-se inquieto e incomodado, pensando em várias coisas ao mesmo tempo? Se sim, né? O número sim, você sempre se sente inquieto e incomodado, pensa várias coisas ao mesmo tempo, quanto mais você faz isso, mais alta vai ser a sua nota. Dando um curso aqui, não sei. Independente dos obstáculos que possam aparecer, você não desiste, você vai lá e faz. Ou não, você costuma desistir, costuma procrastinar. Gente, eu preciso que vocês sejam o mais sincera possível nessas perguntas, porque isso é para vocês, a gente nem vai saber qual é o resultado de vocês. Então, isso é para vocês, para que vocês consigam realmente ter o diagnóstico correto, tá? Vamos na 4. Faz o que você entende que precisa ser feito, independente do que as pessoas vão pensar a seu respeito. Ou seja, quando você precisa fazer algo, você se preocupa com o que as pessoas pensam a seu respeito ou não? Você não se preocupa. Então, se você não se preocupa, a nota é alta. Se você se preocupa, é baixa. Gente, o time Pra mim não mudou a tá indo, página. tá bom? Na página 3. Para mim não mudou a página, permanece na página 3. E se houver a possibilidade de voltar para 1, que eu não consegui anotar a página 1. Meu filho chegou aqui e me atrapalhou. A página 1, na verdade, é só um exemplo, tá? Aqui, você está vendo qual o tela, o quanto você se sente capaz de realizar sem pintar nada de amarelo. Tô parada aí. Não foi para 4? É aqui. Isso, é aqui que a gente está mesmo. Ah, sim. Tá? Nesse aí, você vai olhar essas questões e marcar a pontuação que corresponde a você, né? Sim, eu entendi toda a explicação. É porque na hora, quando eu fui ver, quando você botou a primeira página, aí meu filho entrou e acabou me tirando a atenção. Ah, tá bom. Você tá conseguindo acompanhar, então. Sim. Tá bom. Aquele era só de exemplo. Número 5, sente medo, mas mesmo com dúvidas e receios, não deixa de fazer o que acredita que precisa ser feito. Então, quer dizer, o medo não te paralisa. Número 6, costuma manter o foco do que precisa ser feito, incorrendo em pequenos desvios e os encara com naturalidade. Então,
Você consegue manter o foco no objetivo que você, naquele seu objetivo ou naquilo que você precisa fazer, mesmo que aconteça alguns desvios, você encara isso com naturalidade, ou não. Você perde o foco muito facilmente, quando acontece coisas imprevisíveis, você já se perdeu totalmente. Agora, nessa tabela aqui, gente, vocês vão somar a pontuação de vocês. Então, no número 1 eu pus 2, no número 2 eu pus 3, eu vou somando aqueles números que eu coloquei e ele vai dar um total. Se deu de 0 a 10, você não acredita na sua capacidade de realização. Se deu de 11 a 20, você acredita às vezes para algumas coisas e para outras não. Agora, se deu de 21 a 30, quer dizer que você sim acredita muito na sua capacidade de realização. E às vezes não está conseguindo sair do ponto morto, não é porque você não acredita em você, mas porque por algum outro motivo você procrastina. Agora mudou para a tabela laranja? Mudou? Mudou? Tá. Mudou, Agora, mudou. tá. Agora o nível de procrastinação é a mesma coisa, tá? Não muda nada aqui, só vai mudar as perguntas. Deixa as coisas para fazer depois, mas acaba não fazendo. Quer dizer, se eu realmente deixo as coisas, vou procrastinando e deixo as coisas para fazer depois, no nível muito alto, é 5. Não, eu não deixo, é mais ou menos, eu procrastino às vezes, é 2. Não procrastino nunca, é 0. Tá? Se vocês perceberem, é ao contrário do outro, né? Essas afirmações aqui, ele acaba sendo ao contrário. Número 2, tem a sensação de travar uma luta interna entre o desejo de realizar e efetivamente conseguir fazer aquilo que você deseja. Se você tem essa luta constante dentro de você, dentro da sua cabeça, de que você precisa, eu preciso realizar, mas simplesmente você não consegue agir. Número 3, constantemente tem pensamentos de que a vida é injusta com você. Número 4, sente grande ansiedade quando pensa no futuro. Você fica muito ansioso, você pensa demais no futuro. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que eu vou morrer amanhã? Será que meus filhos vão ficar bem? Você está sempre pensando no que pode. Geralmente, o ansioso pensa naquilo que pode dar errado, né? Nunca no que pode dar certo. Número 5, tem a convicção, na maioria das vezes, que ficar parado é uma solução. Quer dizer, não agir te traz um certo alívio, né? Aquilo, não agir é uma solução para você. Você acredita As que vai... coisas se resolvem naturalmente. Exatamente, que as coisas vão acabar se resolvendo. E a última pergunta sobre a procrastinação: com que frequência tem justificativas para se desculpar das suas faltas ou falhas? Quer dizer, se com frequência você sempre se desculpa por ter errado, por não ter feito, por não ter conseguido, se você está sempre arrumando desculpa para isso. Mais uma vez, vocês somam a pontuação de vocês. De 0 a 10 é porque você procrastina pouco. De 11 a 20, você procrastina às vezes. E de 21 a 30 é porque você procrastina demais. Você arrasta as coisas e deixa de fazer as coisas que precisam ser feitas. E agora aqui, essa outra tabelinha mudou, né, Ana? Mudou, foi para verde. Tá. Aqui a gente vai descobrir se a gente consegue
usar as nossas energias, a gente tem energia suficiente para sair do ponto morto, para sair do lugar, para agir, para fazer. Número 1, acredita que para ser feliz você se basta? Se sim, é o número máximo, né? Sim, eu me basto, eu não preciso das outras pessoas para ser feliz, elas são só, né? Ou não, eu preciso das outras pessoas para ser feliz, é um número mais baixo. Número 2, você faz várias coisas ao mesmo tempo, mas ao final você tem a sensação de que... tem a Do dever sensação estar que... cumprido sem se culpar. acho que está meio... A sensação do dever estar cumprido sem se culpar. Isso, você não se culpa, você faz várias coisas ao mesmo tempo, mas você consegue terminar, consegue fazer e não se culpa por isso. Número 3, na maioria das vezes, você se sente capaz de realizar a tarefa ou ação, mesmo que os outros duvidem de você. Então, mesmo que as pessoas falem, isso não vai dar certo, não faça isso, mesmo assim, você acredita em você mesma, você acredita que é capaz e você não deixa de fazer porque os outros estão duvidando. Número 4, você mantém a sua mente no presente, no aqui e agora, mas consegue planejar as ações futuras. Ou seja, você consegue viver aquilo que você tem hoje sem deixar de planejar as suas ações mais para frente. Quer dizer, você consegue planejar. O ansioso tem dificuldade de planejar. Número 5, já desistiu de algo que começou e entendeu o sentido da desistência sem se culpar. Quer dizer, você já desistiu ou você desiste facilmente de alguma coisa que você começou, mas você entendeu que aquilo não era para você e você deixa de fazer aquilo sem se culpar. Ou você desiste e depois você se culpa demais. Número 6, pensa primeiro no seu bem-estar e depois como a sua ação vai impactar os outros. Então, você não pensa primeiro no outro para depois pensar em você. Você pensa naquilo que você quer fazer, você pensa em você mesma e depois você pensa como que aquela ação pode impactar ou afetar a vida das outras pessoas. Mas primeiro você pensa em você. Aqui os recursos internos de energia, de 0 a 10 é porque você tem uma energia baixa para alcançar aquilo que você quer, para chegar em algum lugar. De 11 a 20, você tem uma média energia, e de 21 a 30, você tem muita energia para chegar lá. Bom, Ana, quer explicar como é que agora eles fazem para... Vamos entender um pouquinho, então, esses resultados, né? Repõe na primeira para mim. Espera aí. Pronto. Tá. Então, gente, qual que é a ideia aqui, né? É que vocês olhem para o resultado de vocês e procurem analisar o quanto verdadeiramente, qual foi o resultado, né? Primeiro, se foi abaixo de 10, né, a gente precisa entender por que você tá se desvalorizando, você não está confiando em si próprio, se você não está confiando na tua capacidade de fazer com que as coisas aconteçam e de realizar algo que você deseja. Tá? Então, e se for de 11 a 20, você tá você se entende como uma capacidade média para fazer isso. Você tem a capacidade de realizar. Né? E de 21 a 30, você sente que tem a alta capacidade de realizar. O que acontece muitas vezes? Né? Aí passa para o próximo, Rê. A procrastinação, por favor. Ela saiu. Deixa eu passar. Passou. Tá. O que acontece?
Muitas vezes eu me vejo muito capaz, né? É uma análise para vocês fazerem do resultado de vocês. Muito capaz de fazer, ou seja, o meu nível de capacidade de realização tá alto. Tá lá vamos dizer assim, do 15 para frente. Então, do médio tá bom, né? Do médio para frente. Porém, a minha procrastinação também tá muito alta. Então, significa que eu sinto que eu tenho capacidade, mas que tem alguma coisa que me trava, né? Que me impede, que não me deixa realizar, né? Onde está a chave aí? É a gente descobrir a pecinha, como eu falei no início, né? Qual é a pecinha que está te impedindo de realizar? Se o seu nível de capacidade de realização você entende que você faz, né? Por exemplo, eu sou uma executora braba, né? Super braba, né? Eu tenho um nível de procrastinação, né? Mas o meu nível de procrastinação, por exemplo, ele é controlado. Sabe como eu resolvo? Na pressão que eu coloco para mim mesma. Quando vai chegando meus prazos, os prazos que eu mesma dou, eu vou lá e faço. E faço melhor que se eu tivesse feito com calma, né? Mas esse é o meu nível de procrastinar. E aí eu sei que eu preciso ir no deadline final. Mas nem todo mundo é assim, né? É a importância da clareza, né, Ana? Por isso que a gente fala que às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar o poder do autoconhecimento disso tudo. Por exemplo, qual que era o meu problema? Eu não procrastino. Eu nunca tive problema de procrastinar, de não fazer, de não agir. Mas, então, meu nível de procrastinação era baixo, a minha energia é muito alta, porque eu sou, né, uma realizadora. Só que eu não acreditava na minha própria capacidade. Então, o que me deixava... Quando eu não procrastinava porque eu não tinha energia, eu não procrastinava porque eu não sabia agir. Eu procrastinava porque eu não acreditava em mim mesma, porque eu não acreditava na minha capacidade. Então, como é importante a gente ter essa clareza. O que eu fiz naquele momento que eu descobri isso? Eu falei, deixa eu ver o que eu vou fazer agora, para que eu consiga me sentir capaz, né? Fiz muita terapia, fiz trabalhos de física quântica, estudei física quântica para entender da onde vinha isso de eu não acreditar na minha capacidade, porque eu era uma pessoa que agia, que fazia muita coisa ao mesmo tempo, mas eu não acreditava. Então tinha um momento que eu desistia. Na verdade, não é que eu procrastinava, eu desistia antes de dar certo, porque quando começava a dar errado, eu já falava, não, isso aqui não vai dar certo. Há tempos atrás, por exemplo, quando a Ana falou do negócio da comparação, que é muito importante, hoje a gente tem aqui, né, 25, 26 participantes, mas se fosse tempos atrás, eu iria comparar, ia falar, nossa, eu assisti uma live de fulano ontem que tinha 3 mil, eu tô com 25. Ai, tá tudo errado. E já parava, né? Então, eu me comparava e eu parava antes que o processo pudesse estar certo. Agora, se você pensar, antes dessa pessoa ter 3 mil pessoas na live dela, no encontro dela, qual foi o caminho que ela percorreu e quantas vezes ela não desistiu para chegar lá, né? Então, as pessoas, elas desistem. Eu escutei uma coisa... Uma vez que eu levo para a vida, as pessoas desistem quando está quase dando certo, porque elas não acreditam na própria capacidade. Exato. E passa para o próximo, Rê. Pronto. E aí, o último é o quanto você tem energia interna. Quando a gente fala em energia interna, é você com você mesmo, é você... ter uma independência no sentido de falar, eu tenho energia, eu tenho conhecimento, eu tenho disposição, eu tenho vontade para poder fazer acontecer, tá? Então, essa parte, ela é muito importante quando você cruza o quanto você tem de recurso interno seu, que você confia, que você acredita, que você pensa em você primeiro, né? Que você não se cobra tanto, que mesmo, né, que não dê certo, você sabe que você fez o seu melhor, né? Isso é uma capacidade de reconhecer
a tua energia e os seus recursos internos. Quantas vezes algumas coisas que eu fiz e não deu certo, eu voltei para trás, dei espaço para trás e falei, poxa, mas eu tinha isso, eu tinha isso, eu tinha aquilo e não usei. Ou eu tenho isso como potencial e se eu usar isso, vou alavancar tal coisa. Muitas vezes, por quê? Porque eu reconheço os recursos que são meus. Eu, por exemplo, sou uma pessoa altamente estrategista, né? Eu faço negociações sindicais no meu outro trabalho. Então, assim, eu tenho que usar a estratégia, eu tenho que usar o recurso que eu tenho, né, ao meu favor. Então, que recurso é esse que você tem? Né? Que energia é essa que você tem, que você vai girar, né? Que você vai colocar para aquilo fazer acontecer? A Jane está falando Você aqui. tem? A Jane está falando assim que o resultado dela deu 21, 6 e 25. Então, Jane, o que é? Que você precisa acreditar mais na sua capacidade, até para ter mais energia, né? E tirar esses recursos, descobrir esses recursos internos para que você consiga alcançar aquilo que você quer. O Hélio falou que ele está aqui no primeiro também, que é 24, que é muito parecido com o da Jane, na verdade, que é a mesma coisa. No fundo, é o não acreditar na sua própria capacidade de que você consegue alcançar tudo aquilo que você quer, né? E eu Então, queria, Rê, se você pudesse abrir agora e deixar em tela grande para a gente poder ouvir as pessoas, ver como é que elas se sentiram, se isso fez sentido, se o resultado fez sentido, se as motiva a dar o passo, seja o passo que for, né? Eu acho que cada um aí. E a gente queria ouvir um pouquinho vocês. Ouvir ou escrevendo no chat, como vocês se sentirem melhor. Um de cada vez, de preferência, né? Enquanto isso, Ana, eu vou falar aqui sobre o programa do perfil comportamental e do sabotador, né? Que se vocês quiserem entrar nesse programa que está a Jane, que está o Hélio, para que você possa descobrir quais são os seus impostores, para que você possa descobrir qual é o seu perfil comportamental, e a gente, ao vivo, a gente vai fazer o cruzamento disso tudo, para que vocês tenham muito mais clareza daquilo que vocês querem para a vida de vocês, aonde vocês querem chegar e por quê. Mais importante, por que vocês não conseguem sair do ponto morto, sair de algum lugar que não esteja te fazendo feliz, que não esteja te fazendo bem, né? Então, eu vou colocar aqui o link do programa, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Esse programa, a gente está fazendo uma sequência de encontros, então esse programa, por exemplo, na semana passada, ele estava 257, e a gente avisou que era só para quem tivesse na semana passada, né? E essa semana tá 297, mas o valor dele mesmo é 497, porque inclusive, gente, a gente tem um custo com uma plataforma para que esses testes sejam feitos, né? E não é um custo barato, é uma plataforma americana onde ele faz esses testes e dá esse resultado para que a gente possa analisar. Então, como a Ana não explicou, porque nem dá tempo, mas a gente não criou. Essa ferramenta que a gente aplicou hoje, a gente criou. Mas os testes não foi a gente que criou, foi criado por psicólogos americanos, enfim. Então, a gente precisa pagar para essa plataforma. Então, o valor dele mesmo é 497. A gente está fazendo nessa sequência de lives aqui por 297, que você pode pagar até em 12 vezes no cartão, que dá 29 e pouquinho, que você não compra nenhuma pizza, e que, assim, tenha certeza absoluta que você vai dar um grande salto. Até para quem faz terapia, a Jane falou que faz terapia, é legal, Jane, que você leve para sua terapeuta. Eu, quando fiz esses testes, eu levei para minha terapeuta. Isso me ajudou muito, até na minha própria terapia, né? Ajudou até a minha própria terapeuta. Então, o link está aqui, eu coloquei aqui. A gente entre nesse programa que vale muito, muito, muito a pena. E quem quiser falar, o Hélio quer falar, Ana. Pode falar, Hélio. Boa noite, pode ser você, Renata, tudo bom? Tudo! Tá bom. Só me detalhe um pouquinho mais, quando você comentou pela nota 24, 10, 21, ela está dando 24 em acredita na capacidade, certo? Sim. Isso. E 21, a média de energia, né, para sair do ponto morto.
Então, o que está... Ah, não, é o contrário, né, Hélio? Eu falei ao contrário. Você sente alta capacidade de realização. Certo. É ao contrário, na verdade. O seu Entendi. deu alto, né? Então você se sente capaz. Você e a Jane, na verdade, eu li ao contrário. Você Eles procrastinam um pouco. Mas procrastina um pouco, exatamente. Tem que descobrir por que você procrastina. Não é porque não acredita na sua capacidade de realização, como era o meu caso, né? Então, você tem que descobrir, e a gente vai te ajudar nesse programa a descobrir por que você procrastina, então. Né? Se são seus impostores que te fazem procrastinar, se é o seu perfil comportamental que te faz... Entendi. E-mail. Acho que não... Não, acho que ele É só girar o microfone ligado. Eu li errado aqui, gente. Desculpa. Você e a Jane, vocês acreditam na capacidade de vocês, mas vocês procrastinam. Né? Agora, esse nível é o nível que é o do meio, né? Procrastinação. Qual o nível bom, Renata? Indicado, mais ou menos, em média, para a gente estar mais tranquilo. De 11 a 20 significa que você está na média. Tá? De 21 a 30 significa que você não procrastina. Tá? Procrastina um pouco. Então, mais alto é menor. É isso? Isso. De 0 a 10 é porque você procrastina pouco. Você tá no 6, né? Você tá vendo que em banana, né? A gente precisa ver o gráfico. A procrastinação é o inverso. De 0 a 10 você procrastina pouco. Isso mesmo. Eu tava olhando o gráfico assim. Você procrastina pouco. Tá, entendi. Perfeito. Eu vou, inclusive, colocar lá no grupo amanhã, eu vou colocar esses slides aqui dessas perguntas para vocês, até para vocês olharem de novo, porque você vê que eu estava respondendo uma coisa para vocês sem olhar o gráfico e estava me embananando toda, porque é normal mesmo, porque as perguntas elas se invertem. Não, fica tranquilo. O único que inverte é o da procrastinação. O da procrastinação, quanto menor ela for, menos você procrastina. Certo? Quanto menor ela for, quanto mais alta ela for, mais você procrastina. Perfeito, obrigado. Então, acho que é isso, né, Ana? Acho que é isso. O Oliveira Reis também colocou que o dele deu 18, 16 e 14, né? Então, que o perfeccionismo dele paralisa, ou dele ou dela, eu não sei se é ele ou ela, isso, você trouxe aí a questão do seu recurso interno, né, que tem a ver com o teu perfeccionista, precisa realmente Oi, Rogério. Acho que não dá pra gente suspender o microfone aqui, né? Eu suspendi, Ana. Tá. Então, Oliveira, é legal você... o seu tá tudo no médio, né? E a tua procrastinação na média também. Quanto mais baixo, melhor é o resultado. Mas o teu recurso interno, a tua energia para alcançar, realmente não deixa aí o teu perfeccionismo te paralisar, tá? Você já sabe que é ele, trabalha para você desenvolver ele, para você suavizar um pouco mais isso. Sim. Bom, são 5 para as 9, né, Ana? Acho que a gente vai, então, senão fica muito longo, as pessoas... Obrigada, Camila. Não sei se a Camila já saiu. Obrigada pela tua presença aqui, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada aí por vocês ficarem conosco até o final. Esperamos ter contribuído com um pouquinho, né, do autoconhecimento para vocês, para que vocês possam aí seguir no processo evolutivo. Esse é o nosso propósito. Se mais pessoas puderem estar com a gente no nosso programa, assim como a Jane, assim como o Hélio, a gente vai ficar muito feliz, né? Muito feliz de poder ajudar, muito feliz de compartilhar nossas experiências, de ouvir a de vocês também e de seguir ajudando, né? Porque acho que a gente, quando tem clareza daquilo que a gente quer
quando a gente tem clareza daquilo que nos impede de agir, daquilo que nos limita, fica muito mais fácil a gente dar um passo, né? E um passo de cada vez, né? Querer dar um passo muito largo, a gente cai, a gente tomba, a gente se machuca, né? Então a gente sempre fala que é um passo de cada vez. Esse é o propósito do nosso... Assim como nós demos um passo de cada vez, e hoje estamos aqui, acreditando no nosso projeto, acreditando no nosso potencial, na transformação da vida das pessoas, né? E principalmente feliz pela transformação das nossas vidas, né? Então, se a gente puder fazer isso pelo outro, essa a nossa missão. Gratidão por Exato. vocês e todos Deixa, estarem aqui. Tá aí o link, quem quiser nos acompanhar. ô, Ana, deixa eu Oi, dar só uma palavrinha rápida. claro. Quando você fala aí, dá um passo de cada vez. Eu fiquei viúva há 1 ano, né? Aí, depois que eu fiquei viúva, eu comecei terapia, comecei um curso de psicanálise, que essa é a minha meta, e é um passo de cada vez. E detalhe, eu tenho 58 anos, e muita gente questiona porque eu voltei a estudar. Eu digo, minha gente, eu estou cuidando de mim. É o que eu quero. Ai, Maravilhoso isso, Jane. Outro dia nós muito. fizemos uma palestra para um grupo de mulheres da terceira idade, né? E tinha lá uma senhora, deixa eu só ler, ela ficou, quantos anos? 82 era a idade dela, Voltou a 82. cantar. Ela ficou 54 anos casada e ela trouxe pra gente um depoimento que quando ela era solteira, antes de se casar, ela gostava de cantar, né? O sonho dela era cantar, né? E ela ficou viúva. Recentemente ela falou, agora com os meus 82 anos, eu montei uma banda da terceira idade. Isso é maravilhoso. Veja que isso não tem idade, né? Tem idade para ser feliz, não tem idade para você encontrar um sentido, para você fazer algo que você gosta, né? E eu parei 4 anos da minha vida para tomar conta dele, que ele era mais velho do que eu, né? E aí eu comecei a pensar o que é que eu estou fazendo, porque eu não sou uma mulher de ficar em casa, não sou dona de casa, eu sou do mundo. Então, vou fazer tudo que eu parei os 4 anos agora. É isso aí. Ai, muito bom, A Janine. me curar com vocês. Muito bom saber. Parabéns, é um exemplo isso. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Obrigada por estar Gratidão. conosco. Gratidão, viu? Boa Tá. noite para Gente, vocês. Boa noite. Obrigada. boa Beijo. noite, Fiquem com gente. Deus. Tchau.